Boa noite, meus amigos. Estamos aqui hoje, dia 10 de janeiro, às 21 horas, para o nosso 9º episódio do Podcai. Fabiano Fernandes aqui comigo. Pessoal, ótima noite. Um prazer imenso estar falando aqui com vocês. E hoje o assunto é sério. Foquem, prestem atenção, porque isso nós usamos no dia a dia das nossas empresas para que nós possamos evitar riscos trabalhistas. Esse é o grande objetivo. Exatamente. E para conversar com a gente, temos ela aqui, doutora Rita de Cássia. Ai, meu Deus, que prazer esse bate-papo com você. Meninos, o prazer é todo meu. De verdade, eu amei o convite. Eu acho que são temas super relevantes para a gente estar tratando, né? Principalmente agora, no começo de um ano que vem aí prometendo bastante coisa, né? Mudança, né? A gente vem de muita mudança, né? Pandemia e muda tudo, e mexe com tudo, e aí eleições, e aí, enfim, né? O vencedor, né? Não sei se eu posso dizer assim, mas de fato, né? A eleição do Lula aí. E o que isso interfere nas questões trabalhistas, né? A gente falou com o Gaspa no episódio da semana passada. Nos episódios das semanas passadas, eu não me lembro que dia que foi, mas para falar como é o cenário econômico, né, financeiro, com todas essas mudanças. Mas, Rita, é o seguinte, você tem um escritório e vocês são um escritório focado em direito trabalhista ou não? Sim, eu vou dizer para você que 80% das nossas demandas, né, e 80% também do nosso corpo de advogados é especializado em direito do trabalho. Legal. Direito do trabalho voltado a empresas, né? Eu acho legal isso da Rita, porque é muito comum a gente ver os escritórios nesse modelo full service, né? Eu faço tudo. Previdenciário, trabalhista, tributário. E ela já vem com essa sacada de, beleza, eu atendo algumas coisas, mas, sei lá, o core do escritório é 80% trabalhista e trabalhista corporativo, como você se apresenta, né? Ou seja, eu estou focado na empresa, né? E, enfim, em desenvolver esse trabalho para a empresa. A gente pode dizer ainda que as empresas, elas têm atuado de forma preventiva ou só reativa? Como é que você vê isso? Essa é uma grande luta nossa, né, Calil? Porque a gente sempre bate na tecla do que o preventivo ele é o mais importante, né? Ele não é um gasto, ele é um investimento. Então, as empresas que se permitem a esse modelo, elas colhem excelentes frutos. Então, elas veem que o passivo trabalhista dela, ao longo do tempo, vem diminuindo muito por conta do preventivo. Então, existem coisas que, às vezes, você vai no automático, então você pode até ter uma assessoria contábil excelente, só que isso não supre a consultoria trabalhista, né, nesse sentido. Tem muitos pormenores ali, né? Sim. Eu falo porque eu venho do ramo de facilities e, poxa, a gente tem que tomar cuidado com muita coisa. Existem muitas regulamentações que nós devemos seguir e se a empresa não se atentar, que vai desde um par de sapato que você fornece para o funcionário que tem uma NR específica até um uniforme, né? Sim, a falta de um EPI pode trazer um problema enorme. Exato. E eu até brinco muito, né, no nosso dia a dia, que um dos exemplos que eu mais uso é a questão na empresa de facilities, né? A gente vê muita... quando você tem muitos funcionários, né? Muita rotatividade, né, nos funcionários. Turnover, né? Sim. E aí o que acontece? Quando você admite uma funcionária, principalmente, né, uma mulher, você não pode exigir um exame de gravidez, por exemplo, né, um beta-HCG. Sim. É inconstitucional. Claro. Porém, na demissão você pode. Então, a empresa aprende isso quando ela faz um preventivo. Ainda tem muita empresa que acaba usando mais a contabilidade como uma consultoria trabalhista do que o próprio advogado trabalhista? Tem, porque ela entende que isso é mais barato. Né? O contador, ele é um prestador de serviços ali, né? Que já está no pacote, ele está mensalmente ali, o contato é muito próximo, né? Tem, sim, muitas questões que esbarram nas questões trabalhistas, né? Principalmente questão de verba rescisória e tal. Mas não é o suficiente. Mas quando o bicho pega, o advogado trabalhista que é chamado. A hora que a cartinha chega, você tem que ligar para o seu advogado, não tem jeito. Rita. E a intenção é evitar que ela chegue, né? Esse é o grande objetivo. E isso é muito legal. Até adiantando, falando de reforma trabalhista, né? Acho que ela ajudou bastante a diminuir os números de reclamação. Sim, Fabiano, mas até eu vou te dizer que é um efeito ilusório. Sério? Isso. Sério. Eu acho que com o passar do tempo a gente vem notando que os problemas são outros. Alguns deixaram de existir, porém outros novos apareceram.
E aí, numa questão de escala de quantidade, talvez seja equiparado isso. Aí, na questão de quantidade diminuiu, porém, na questão do passivo, eu não posso dizer que tenha diminuído. Vem havendo aí uma crescente nesse sentido. Porque eu acho interessante, eu assumo isso, né? Acho que também as empresas evoluíram muito, né? Sim. Se a gente pegar para anos atrás, aí a coisa era bem puxada realmente, né? Tinha muitas coisas que as empresas faziam que eram até desumanas. Você tocou num ponto muito importante, Fabiano, porque assim, existem empresas e empresas, né? A gente, no nosso dia a dia, fala que existe o empresário respeitável, né? Tá. E o empresário que acabou se utilizando da reforma trabalhista para cometer algumas precariedades. Né? Então, essa é que eu acho que... Aí esse que, não, agora eu não preciso mais registrar, então eu vou terceirizar, eu vou quarteirizar o serviço, se tornou a situação muito precária. Mas tem os dois lados, né? Eu sempre falo, eu como empresário, eu sempre digo assim, eu já vi algumas reclamações que você lê... Poxa, é difícil de você ler certas coisas, né? Mas você entende também que existe uma evolução, porque no passado já teve brecha para isso acontecer. Precisava de ajustes. Precisa de ajuste, tem que ter sempre, né? Quem quer fazer a coisa errada vai encontrar, independente da mudança, que tem um caminho para fazer coisa errada. Vai. Não tem muito o que fazer. Mas poucos têm uma consciência de que eu vou fazer errado, porém eu tenho que ter a consciência de que esse errado pode vir bater na minha porta amanhã. E pode custar... bem caro. Bem caro, exato, né? Pode custar bem caro. Eu sempre digo, meu avô, não vou mencionar a empresa, né? Meu avô trabalhou, poxa, ele começou a trabalhar lá em 40 e pouco, né? Ele falou que a empresa que ele trabalhava agrediam as pessoas, cara. O chefe, ele agredia. E colocava o cara pra fora, assim, dando um chute na bunda. Falava, vai pegar seus direitos e vai embora. A gente tá falando de algo muito provavelmente lá atrás. Antes da CLT, sim, né? Sim. Mas em algum momento da história, isso era permitido acontecer? Não era proibido. Então, tudo que não é proibido, que não tem uma regulamentação, ok. Tá, porque assim, falando de educação, na era behaviorista, era permitido que, sei lá, as crianças apanhassem com régua e tal. Agora, do ponto de vista do trabalho, eu nunca nem ouvi falar isso. O que seria a escravidão moderna? Por exemplo, ele colocava uma pessoa numa fazenda, pagava para ele, mas ele tinha que pagar a alimentação, tinha que pagar a estadia, e no final do mês o que ele recebia não pagava o quanto ele custou para o patrão. Então ele ficava ali impedido de sair daquela fazenda e ele era um escravo da área moderna. Mas isso é uma grande reflexão pra gente, né? Porque assim, nós enquanto seres humanos, a gente precisa de uma legislação, porque senão a gente não sabe se comportar, regras, né? A gente vai... Exatamente. E mesmo com as regras vigentes e tal, existem, né, os absurdos. Ela não é garantia de que o negócio vai dar certo, mas ela bota um caminho ali para que... E a gente tem um problema de cultura, né? A gente fala de país como cultura, né? As pessoas, elas não olham os outros, muitas vezes, andando na rua mesmo. A pessoa quase pisa na cabeça do outro. Países evoluídos, a gente fala, poxa... Tal país não tem nem fórum trabalhista, mas qual que é a cultura daquelas pessoas? Não precisa, né? Não precisa, a cultura está num nível tão elevado que cada um sabe qual que é o seu dever, né, e seu direito, que ninguém acaba fazendo. Porque também, se for pego algo errado, a penalidade é gravíssima. Exato. Diferente de um país onde quem tem grana muitas vezes paga e acaba não sendo punido como deveria. No final das contas, tudo é educação, né, gente? A raiz do direito é que determina, né? Que nem o nosso direito é um direito que ele vem do direito romano, né? Então, países latinos normalmente têm essa veia do direito romano que acaba evoluindo aí com a história da sociedade. Que nem a união homoafetiva, ela foi algo que foi trazido pela sociedade, né? Então, o legislador se viu numa obrigação de regulamentar algo que já vinha acontecendo. Agora, tem países que não, que nem os Estados Unidos, ele já não tem essa raiz do direito romano, né? Lá, os precedentes que ditam como vai ser. Como é que vão agir. Exatamente. E tudo mais. Então, não tem um diploma legal, que nem o nosso aqui. Sim. Porque a gente tem o Código do Consumidor, a gente tem o Código Civil, a CLT, né? Então, aqui, a gente ainda precisa evoluir muito a ponto da sociedade, ou melhor, da lei acompanhar as mudanças da sociedade. Porque, então, assim, é meio louco falar sobre isso, né? Mas... Pode chegar em algum momento que a lei não acompanha, de alguma forma, a cabeça da sociedade como um todo, né? E pode virar um costume. O costume também... porque o que
gira a roda do judiciário? Quem vai até lá e provoca. Tá. Né? Então, se eu resolver alguma coisa com você de forma administrativa, eu não vou envolver o judiciário. Sim. Então, isso não vai chegar a movimentar essa roda de que eu preciso mudar porque a sociedade mudou. Então, os costumes, eles acabam também fazendo Mas eu uma imagino, lei. né? Se a gente olhar, poxa, a gente teve a pandemia, né? Aí muitas empresas adotaram home office. Sim. Muitas. Isso aí era humanamente impossível de se pensar há anos atrás, porque não existia internet. Como que a pessoa ia trabalhar da casa dela, produzindo, tendo ponto registrado, tendo horário de saída registrado? Mas é engraçado Isso porque aconteceu a impossibilidade do home office acontecer era talvez justamente por uma questão de justiça. Né? Porque assim, eu preciso primeiro preparar, não sei se eu tô falando besteira, mas eu sempre ouvi as empresas onde eu dou treinamento, palestra, tipo assim, a gente precisa que ter um respaldo jurídico para eu poder deixar meu colaborador em casa. A pandemia atropelou tudo isso, tipo, não tem o que fazer. E atropelou mesmo, Sim. porque todo mundo ficou sem saber o que fazer. Por exemplo, eu pago um vale-refeição para o meu colaborador, Mas e agora passou ele a tá em trabalhar casa. em casa. Mas ele não tem que receber, ele não vai comer também? Exatamente. Como é que fica isso? Então, ficou um tempo, um limbo, né? Porque até as pessoas irem se organizando. E Isso até é muito sair doido, a né? regulamentação do teletrabalho. Vamos falar com quem tá em casa. Você que tá curtindo aí o nosso bate-papo, não esquece de dar o seu like aqui com a gente. Comenta aqui no nosso post e compartilha com seus amigos, porque você vai ouvir agora coisas sobre metaverso e sobre reforma trabalhista. Rita, primeira pergunta sobre metaverso que eu tenho para fazer para você, nem tá no script isso, mas assim, a primeira pergunta é, você acha que a gente tá preparado para viver essa coisa do metaverso, essa realidade, enfim, do ponto de vista jurídico e até comportamental? Olha, Calil, é algo muito novo, né? Infelizmente, o nosso país, ele acaba sendo ali um dos últimos a implementar alguma coisa nesse nível, né? Eu, Rita, particularmente, acabo dividindo isso na minha cabeça entre produtos e serviços. Tá. Eu entendo que o metaverso, né, que é a junção do mundo virtual com o mundo real, é muito mais fácil de ser implementado quando eu falo de produtos. Tá. Né? Eu imagino ali uma loja virtual onde eu consigo interagir da onde quer que eu esteja, consigo comprar, falando do e-commerce, Sim. né? Onde eu consigo escolher, apalpar, né? Isso aí vai ter uma evolução a ponto da gente conseguir sentir o cheiro mais para frente. Então, isso eu consigo visualizar com muita facilidade e algo que vai acontecer muito rápido, né? Já está acontecendo, mas é algo que vai ser muito rápido. A questão dos serviços acaba complicando um pouco, principalmente no meu entendimento, né? Porque você imagina, se eu trouxer o metaverso para o ramo do direito, né? Algo que me preocupa muito e que é um entrave para essa questão é a proteção dos dados do meu cliente. Como é que isso fica, né? Como é que isso vai ficar? A gente vê aí vários ataques hackers, né? Em sistemas que até então se achava tão seguro, algo que as pessoas nunca imaginavam, né? Banco, você quer uma instituição mais firme e que mais sigilosa, investe, né? E enfim, dentro daquele amparo de segredo e tal. E a gente vê que os hackers acabam burlando esse sistema, né? Então, você imagina, se eu torno o meu escritório virtual, né? Isso quer dizer que todos os dados dos meus clientes, pessoa jurídica, a maioria, vão estar ali. Não tem como barrar, né, cara? Não. Os caras invadiram as maiores instituições do mundo. Aí você falar que você vai conseguir barrar um ataque hacker, se realmente tiver o intuito de invadir a sua base, é bem difícil você não conseguir. Eu tô perguntando isso proteger. porque, assim, a pandemia, ela trouxe algumas experiências que a gente até então, historicamente, não tinha vivido. Então, ela passou como um trator. O metaverso, ele tá vindo, né? Ele já vem acontecendo aí, mas parece que bateu na porta, né? Tipo, como é que as empresas se comportam diante disso? Eu acho que algumas coisas, elas vieram para ficar. Eu até fiz recentemente um artigo falando do metaverso, e eu utilizei algo da minha época, que deve ser da sua também, Fabiano, os Jetsons, né? Sim. Quando a gente assistia... É da minha também. Você lembra? Eu sou novinho, mas eu assisti Jetsons. Novinho.
Para você ver lá, a gente já falava verdade. da teleconferência, Sim. né? Nossa. Era fantástico. Como que Hanna Barbera, se não me engano, foi quem idealizou o desenho, né? Você fala, como é que pode a pessoa imaginar algo nos anos 60, né? É. Que foi dessa E essa época. semana eu vi umas coisas de tipo, usando máscara, né? Os capacetes que eles usavam, de Isso. se teletransportar. Só Eu não vi tem o carro que voa ainda, né? Mas tem os drones. Ah, Tem então. os Tem os drones. Mas sabe o que eu mas eu acho vi muito esses dias legal? uma matéria de uns carros que não é carro, né? Eu acho que tem um outro nome. Coloca, acho que é nas costas da pessoa e ela consegue se Mas, movimentar. mas você vê que coisa maluca. Se você pensar assim, ó, como a modernidade ela pode trazer economia, né? Levando aí para o lado do direito trabalhista, né? Eu falo porque eu já fui algumas vezes no fórum. Um dos maiores escândalos que nós temos aí de corrupção foi o Fórum Trabalhista da Barra A Funda. estrutura, né? A estrutura ali, com o Lalau. famoso caso do Lalau. É. E você vê, você fazer uma audiência virtual, eu não consigo enxergar como isso não se tornar um padrão mais. Porque você não tem deslocamento do advogado. Sim. Também das próprias... Quantas pessoas atrasavam e perdiam a sua audiência porque... Poxa, tinha dia que você chegar na Barra Funda aqui em São Paulo, o cara tinha que sair 3 horas antes para chegar. Aí você pega uma chuva, perde sua audiência. Aí marca de novo. E não é Várias rápido, vezes. E né? você Não é pensa pelo lado rápido. do empregador, que é pior. Porque o empregado, se ele ainda faltar, ele tem o direito de recorrer. Agora, o empregador, se ele faltar ou chegar atrasado, é riveria. O juiz dá lá o valor da penalidade, você tem que pagar. Então, assim, eu não consigo entender como isso Mas agora não você se torna padrão. Eu vou ser o advogado do diabo agora com o que você está falando aí. Por que é que a gente tem uma audiência presencial? Eu gosto de tudo presencial, pra te falar a verdade, tá? Eu prefiro olhar olho no olho, sentir. O corpo fala, sempre o corpo fala, né? Exato. É mais difícil você mentir olho no olho, né? Porque as mãos dá Você pra ver que tá tocou no tremendo. ponto. Isso mesmo. Dá pra ver. Mas tem Mas que é pensar essa a em- resposta? A resposta é porque por que no direito do trabalho a testemunha é a rainha das provas, vamos dizer assim? Ela vale até mais do que um documento no dia a dia. Porque é ali que o juiz vai poder olhar no olho, poder perguntar, reperguntar, e ela vai manter aquela isenção de ânimo de uma testemunha. Você concorda que se for online eu consigo manipular? Eu acho isso muito Total. maluco, sabe por quê? Porque eu penso um outro lado. Assim, tudo tem os dois lados. É muito Sim. louco, né? Que você pensa também, presencial, se eu levo uma testemunha que é um funcionário da empresa ainda, alguém pode coagir ela ali no momento também. Sei lá. Acho que você pode... não sei se... Acho que tem que haver uma mescla, né? A tecnologia ela vem pra gente trazer uma mescla de ideias. Eu acho que assim... Mas eu acho que no final das é contas, louco. no virtual, ele é mais manipulável. Eu acho. Sim, porque vamos supor, lógico, tem alguns juízes que tomam cuidado de saber se a testemunha está na mesma sala do advogado, etc, etc. Mas eu já fiz audiência onde visivelmente eu alertei, inclusive, o juiz disso, para excelência, ele está lendo. Exatamente. Tá com cola ali, entendeu? É, Você isso consegue- é que você tem que, na verdade, eu acho que você começa a desenvolver outros skills, né? Porque ali você tem que ficar olhando no que tá acontecendo e como é que isso tá rolando, né? É muito louco. Quando a gente começa a falar, a gente começa a pensar o lado que a gente não havia pensado, né? Eu falo porque eu tive um desprazer uma vez, não tem nada a ver com o trabalhista. Eu fui assaltado e fui no fórum criminal. Cara, dá medo, porque você tá ali e você vai dar de frente com o cara que te roubou. Aí tá a família dele ali. Tem um pessoal e você fala, poxa, eu vou até lá e as pessoas posso vou receber me uma identificar, retaliação, né? Que fala assim, poxa, a família falou, ó, o cara aqui. Eu sei que na época, eu lembro, nunca esqueço disso. O juiz ele colocou a porta, ele abriu a fresta da porta, eu enxerguei a pessoa pelo vão da porta. Olha. Aí ele perguntou, é ela mesmo? Eu falei, sim, é ela. Aí eu voltei pra dar meu testemunho, enquanto a pessoa não me viu. Sim. Só que Pra não identificar, Só que eu fui com medo. Eu confesso, eu fui com medo. Falei, poxa. Aí você fica vendo os pessoal passando aquele corredor, aí o pessoal tudo com uniforme de presidiário. Não tem nada a Sim. ver com o que a gente tá falando relacionado ao. Sim, mas tem a ver com a com a questão do presença, presencial. Ser presencial. Aí a gente falando de patrões abusivos, né? Depende da pessoa ter medo de o cara ir na casa dele tirar uma satisfação, que ele foi lá como testemunha. Isso. É muito louco tudo isso. Vamos voltar pro metaverso aqui. Que a gente tem algum caso já no Brasil de contratação por esse modelo? Não Ainda que eu não. tenha conhecimento, ainda Tá. não. E como é que o direito do trabalho está se organizando para isso? Na verdade, Calil, a questão do metaverso, eu faço um link, né, na questão das provas digitais. Tá. Eu acho que também tem a ver com a questão do metaverso, né? Porque hoje, para você ter uma ideia, quando um colaborador pede hora extra,
Ele fala, eu sou colaboradora do Fabiano e eu falo que eu trabalhava 16 horas por dia. Coloco no papel, o papel aceita tudo, né? Sim. Aí, quando eu chego lá, o juiz vai perguntar para mim, eu vou falar, eu trabalhava 16 horas por dia. Hoje, o juiz ele pode geolocalizar pelo seu celular se efetivamente você estava lá 16 horas naquele dia ou em todos os dias. Então, isso é algo que, independente da legislação, os costumes, eles vêm modificando, né? Então, não adianta a pessoa chegar lá, falar o que ela quiser, que embora o contrato seja híbrido ou o contrato com a pessoa seja em home office, ela consegue comprovar onde ela está. Ela vai ficar, ela vai trazendo, não vou nem dizer verdade, mas ela vai trazendo uma realidade, né? Sim. E que tipo é uma assim, prova irrefutável, você concorda? Sim, claro. Tá Eu vi acontecer por reforma das empregadas domésticas, né? Que foi fantástico para terem direitos. Mas eu trabalho com condomínios, né? E eu já tive casos de condomínio pedir os acessos do prédio, da catraca, entrada e saída. Né? Porque assim, você colocou sua digital lá, foi Claro. você. Aí nós fornecemos 3 anos de informação, ela foi pro dia da audiência, a moça trabalhava 6 horas por dia. E ela falou que trabalhava 14. Olha aí. Ela falou, ó, eu não tenho relógio de ponto na minha casa, mas o condomínio onde eu moro, todo mundo para entrar e sair tem que se registrar. Aí o juiz... Não causa tem, ganha. não. Já é... Hoje, eu já pediria a geolocalização dela como Você vê. advogada do condomínio. Olha que loucura. Porque pelo celular ela já Pelo consegue. celular ele consegue. dela. E o juiz pode fazer Teve isso. um caso que eu não sei, que comentaram comigo esses dias, que conseguiram alguma coisa por conta daquele aplicativo de passos. Então, eu não me lembro qual que era o caso, mas assim, por conta do aplicativo de passos que a pessoa tinha no celular, o juiz conseguiu ver, parece que quanto tempo ela tinha andado, alguma coisa assim. E eu nem tinha me ligado nisso, mas agora é verdade. Ou seja, a tecnologia ela já vem servindo de alguma forma para ajudar nisso. Toda vez que você passa por uma antena de celular, ele registra que você passou por ali. E aí Então, você já pode usar isso em algum vários momento. aplicativos, quando a gente abre, né, acessa, permite o uso, a localização pelo aplicativo, durante o uso do aplicativo. Aí Sempre. quebra esse sigilo. Aí quebra. Caramba. O juiz pode olha fazer Ô, aqui. Rita, e o metaverso, por exemplo, é esse modelo de trabalho no virtual, né? Sim, você pode, né, na teoria, você pode fazer um avatar, você pode participar de determinadas situações como um holograma. Sim. Bom, é que vai acabar com aquela história, né, da pessoa assim, bonecar na parte da cintura pra cima, né? Então, ela pode... É o mesmo avatar sempre, né, no caso. Vai ser o seu avatar, como se fosse um certificado digital, Sim, né? sim. Ninguém vai ter um avatar como o seu, Sim. ou ninguém vai ter a tua aparência naquele determinado momento. Mas a ideia é que se tenha um contrato de trabalho, de horas, a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. E Não vai deixar de ter interação humana, né? Mesmo tendo este mundo virtual. Porque é a mescla da realidade com o mundo virtual. Então, assim, o empregado ele não vai conseguir, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, se fazer presente se ele não estiver por trás. Ele precisa comandar alguma Exato, coisa ainda ele em algum lugar. precisa. Ah, você Ele vê que precisa. a maior reclamação das pessoas que fazem home office, não sei se vocês têm essa experiência, fala que se trabalha muito mais em casa do que na empresa, né? Sim, não tem sim. o respeito dos horários. Né? E outra coisa, você não tem aquele amigo, companheiro do lado para te chamar a atenção, a hora do cafezinho, porque é só você e sua máquina, Sim. né? Então, automaticamente, você acaba tendo menos intervalos. Então a entrega é muito maior, né? Obviamente, mas aí também a gente não pode desconsiderar o quanto de doença do ponto de vista de saúde mental Nossa. as pessoas Eu ia estão falar sendo justamente acometidas, disso. né? Eu não sou preparado para trabalhar nesse formato. Eu preciso ter gente, falar com gente, interagir. Não, porque assim, o ponto começa do ponto de vista da própria psicologia, que o período em que você desloca, né, tanto na ida quanto na volta, ele já é um período de despressurização. Sim. Né? Então eu tenho um ritual de ir e um ritual de voltar. Você tá em casa, fechar o computador, levantar e começar a lavar a louça, você perdeu esse ritual. Né? E aí você fecha e daqui a pouco você abre, porque alguém te ligou, porque alguém te pediu alguma coisa. Você tá full time, né? E vai dando aquela sensação de... Enfim, eu vejo muito isso acontecer, né? Os colaboradores estão surtando, as pessoas estão... Os gestores, perdeu-se o controle, né? O gestor agora não sabe se ele está trabalhando. Porque quando eu estava no mesmo lugar, eu via que ele estava sentado na mesa dele. Mas é tão pífio tudo isso, né? Porque, assim, quando a gente trabalha por resultado...
Não importa se ele Exato. trabalha 4, 6, 8, uma quebra de 20. cultura. Tanto é que tem Uma agora, cultura. o teletrabalho trouxe o trabalho por tarefa. Sim. É uma maneira de, mesmo não tendo ninguém para fiscalizar, eu ter a certeza que você vai fazer o trabalho. E aí, só pra gente seguir aqui, o teletrabalho, então, é uma modalidade... Do é home novo? office. Ele não é novo, tá? Mas o que aconteceu? Como ele era um modelo que ele já nascia assim, né? As pessoas, normalmente, elas eram contratadas para o teletrabalho. Tá. Então, existia uma regra na CLT que pincelava alguma coisa ou outra. Com a pandemia, ele virou um modelo de trabalho. Ah, então, eu pensei que o teletrabalho já tinha sido fruto da pandemia. Não, ele já existia. Mas tem alguma coisa a ver com o call center ou não? Sim, também tem a ver com call center, Então, sim. era... Por isso que existia lá o controle de 6 horas no máximo, sim. né, com pausas e tal. Então, ele já nascia teletrabalho. Você ia falar alguma coisa. Por que nós iniciamos a Redcai presencial antes de todo mundo? Por que nós começamos a Redcai presencial antes de todo mundo? Porque a gente entendeu que o relacionamento Era fundamental. Mas eu acho que isso não tem discussão, assim. Acho que... Gente, não tem ninguém que vá preferir o online do ponto de vista de não aceitar que as relações sejam boas. Porque... assim, Ela é muito mais cômoda, mas do ponto de vista de resultado... Eu vou dizer para você que a maioria esmagadora ainda prefere o presencial. Porém, tem uma turminha aí que vem ganhando uma força em que se adaptou mega com a questão do telepresencial e que, se pudesse optar, só optaria por isso. Mas isso não se sustenta. Eu também Sabe por acho que não sustenta? Porque aí, uma hora, você vai implicar numa questão de relações. Então, mas tem uma coisa legal, que é assim, eu tive amigos que vieram para São Paulo a trabalho, lá na infância, e voltaram para sua cidade natal, porque hoje ele pode trabalhar. Sim. Ele gostaria de morar lá, só que lá não tem trabalho. Então, hoje ele voltou para a terra dele, ele faz o seu horário, e ele está onde ele gostaria de estar. Isso é fantástico. Eu acho que o híbrido, Isso no final das é- contas, Eu ganha, acho, né? eu acho É que o maluco. híbrido, Ele ele ganha. Porque, assim... E é muito louco, né? Porque, assim, tem empresas que eu dou treinamento que aí, antes de tudo isso, eles falavam assim, Calil, poxa, tenta ver, a gente poderia trabalhar de casa, tal. Aí, aconteceu tudo da pandemia, aí eles estão até hoje em home office. E aí, o que eles me pedem hoje? Para a empresa voltar presencial. Mas, exatamente, porque, assim, não tem o equilíbrio disso. Eu quero ficar em casa porque é mais cômodo, mas eu também preciso ver as pessoas, eu preciso trocar essa informação, né? As figurinhas, trocar ideia. Então, você vai tentando equalizar isso de alguma forma. Eu acho né? que o medo acabou fazendo com que as pessoas quisessem muito o home office. Sim. Aí passou a fase do medo, né? Não que todos não tenhamos que tomar cuidado ainda, mas passou aquela coisa do medo, né? De passar álcool na pizza antes de comer, né? Então, Quantos casamentos se acabaram? Nossa Senhora, As vários. pessoas não se conheciam, né? sim, Porque sim. chegava em casa Mas, muito gente, tarde. mas também teve um dormia. monte de casamento que aconteceu. Foi. Eu tenho amigos que, tipo, tinham se conhecido ali 3 meses. Falaram, vamos aproveitar agora, vamos ficar junto. Tão junto. Então, assim, tudo tem os dois lados, As relações né? humanas sempre têm os dois lados, Ô, né? Rita, o metaverso não entra numa questão mais política, digamos assim, né? Ele é uma situação que vem acontecendo Sim. diferente da questão da reforma trabalhista. Sim. A gente tem aí, dentro de uma linha de tempo, uma pré-reforma, né? Aí uma movimentação da mudança com a reforma, esse pós-reforma, e agora se fala em uma desreforma, né? Ou uma revogação da reforma trabalhista. Exatamente. Como é que você está analisando, de alguma forma, esse cenário para os próximos anos, obviamente com o fato do Lula assumir aí o próximo ano como presidente? Tentando não entrar muito na questão política. da coisa, né? Lá em 2017, né, quando a reforma trabalhista praticamente foi aprovada, né? Ela foi aprovada com base na reforma trabalhista que aconteceu na Espanha. Tá. Né? Foi uma das fontes, vamos dizer assim, né? Aí já começava o primeiro erro, na minha opinião. Porque são situações diferentes, são circunstâncias diferentes, né? Aqui no Brasil a gente realmente precisava aparar algumas arestas, porque existia, assim, um absurdo de ações trabalhistas e que, no fim, acabava em nada, né? Ou, às vezes, o empresário acabava pagando um acordo para poder se livrar daquilo. Então, existia um excesso, sim.
Veio a reforma trabalhista para tentar minimizar essa questão, né? E o que a gente viu, na verdade, eu como advogada trabalhista do ramo corporativo, os excessos acabaram partindo dos empresários, né? Por quê? Aquele empresário que sempre fez tudo certinho, bonitinho, ele foi beneficiado com a reforma trabalhista, porque ele acabou tendo o seu passivo trabalhista aí até neutralizado, eu vou dizer. Só que outros que viram ali as brechas da lei tentaram fazer o quê? Ter mais vantagem ainda do que a própria reforma trouxe. Sim. Então, aí houve uma precarização da mão de obra. Assim, eu julgo que me incomoda muito, 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 assim... Eu acho que é um costume você ter que fazer... Eu, pelo menos, já passei por isso. Você é quase obrigado a fazer um acordo... E o juiz meio que te dá meio que uma apertada. Então, Falou, olha, mas se eu for julgar, você sabe que você pode perder mais. Não é melhor você fazer um acordinho aqui, assim... Então, assim, eu falo por mim, como empresário, isso me incomoda demais, na boa. Acho que, assim, tá errado, tem que pagar e ponto. Sim, Julga, sim. cara. Tá errado, vai pagar e acabou. Aí, mas existe uma pressão... Na verdade, Fabiano, existe dispositivo legal que obriga o juiz a fazer essa pergunta. Todo mundo fica indignado, né? Mas ele é obrigado por lei a perguntar se existe uma situação de composição. Então, ele é obrigado. Se você pegar uma ata... antes de julgar, ele de pode propor coisa, um acordo. Ele é obrigado, tem que ter na ata de audiência. Porque eles também, por incrível que pareça, eles também são auditados. Sim. É que a impressão que nos dá, do outro lado da mesa, é que, assim... Tipo, ele quer encerrar o trabalho por ali, porque se rolou o acordo, assinou, tá resolvido e... Tá cansado. Só que uma coisa é ele ter a obrigação legal de perguntar para as partes se elas querem se compor. Outra coisa é ficar forçando. Isso a gente sabe que tem. Acontece também, né? Acontece muito. E eu também acho que é para se livrar do processo. Eu não vou assim, aqui ser hipócrita e falar assim, não, ele... Não, então assim, aí eu vou até puxar... menos trabalhoso, né? Aí eu vou puxar sardinha, né, para os profissionais competentes. Sim. Quando você tem um profissional competente do seu lado, do lado da empresa, várias vezes, quando eu vejo essas situações, eu falo, não faça acordo nenhum. Porque você gera um precedente dentro da tua empresa. Sim, é muito doido, assim, uma coisa que frustra, né, eu sempre falando assim, por que a gente tem que copiar dos outros, né? Porque o trabalhista veio do romano. Aí você pega o criminal, parece que acho que vem da Alemanha, se eu não me engano. As fontes, elas variam dependendo Poxa, por que os caras não sentam e não escrevem alguma coisa 100% tupiniquim? Porque a gente é um país muito novo ainda, né? E o processo legislativo, ele é muito engessado. Então, é aquilo que a gente está falando no começo. Fica difícil você ter um diploma jurídico que acompanhe a evolução da sociedade. Nós somos diferentes de todo mundo, né? Assim... É complicado isso. Como você falou, você pega tudo bem. A Espanha é outro país, tem outra cultura, outro conceito. Aí você... E muda coincidentemente ou não, ela revogou a reforma trabalhista que tinha feito o ano passado. Ou seja, aliás, o ano passado. Ou seja, a gente pegou de uma coisa que já foi revogada. Gostei do que a Rita falou, de que os profissionais competentes, né? Se você tem do seu lado isso... Tem uma frase que eu gosto de usar muito, que é do Jim Rohn, que ele fala assim, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Sim. E temos o orgulho de conviver com a gente, né? Então, você que está aí nos assistindo, já curtiu esse vídeo, já comentou aqui, faz algum comentário, compartilha com seus amigos também. O assunto é muito interessante. É um assunto importantíssimo para você que é empresário, empreendedor, está querendo abrir um negócio, para você que é gestor de RH, que trabalha nessa área, faz muito sentido para a gente e refletir sobre isso, né? Quem é o time que está com você, quem são os seus advogados, quem é que te dá essa assessoria. Nós estamos aqui com a doutora Rita de Cássia, certo? Certo. E hoje eu tô animado para ficar fazendo jabá para Rita. Rita, mas você acha que é um retrocesso a revogação? Ou que ou ela total, ou parte ser bacana, outras não? Não dá para imaginar que ela vai ser totalmente revogada, né? O que a gente aposta, né, no sentido de mudança, é a questão da volta dos sindicatos. Sim. Né? As pessoas, de fato... É que, assim, infelizmente, a gente não pode generalizar, né? Sim. Falar 100% das situações, não. Mas o sindicato, ele acabou praticamente anulado, né, com a reforma. Existiam excessos por parte dos sindicatos? Existiam também, muitos excessos. Então, né? então, na verdade, não se sabe se vai ter a desreforma ou uma atualização da reforma. Se eu fosse apostar, eu apostaria
por uma readequação, Tá. né? Mesmo porque a gente sabe que não basta o presidente ser contra ou ser um ex-sindicalista. Tem que passar, Isso vai ter que né? passar por todo o processo legislativo de novo, né? Mas a força do sindicato, com certeza, vai ser Exato. trabalhada para voltar, né? Porque Mas aí, perdeu muito. mas aí o Fabiano perguntou se, como que é, se desvaloriza. É desvaloriza? Não, não me lembro a palavra que você usou agora. Mas é uma perda ou é um ganho? Não sei se talvez é a mesma pergunta. Se você for pela linha de raciocínio que eu estava falando anteriormente, né? Sobre a precarização da mão de obra que houve, e houve mesmo. Isso não é a Rita que está falando, são os dados. Quando se fala, diminuiu o número de desempregados. Não diminuiu. Aumentou o número de mês. Sim. Né? Então, e a mão de obra, aí o empresário, é o que eu sempre falo, né? Não existe um empresário de sucesso se ele pensa na política do ganha-ganha. Claro. Sim. Porque se ele presta um serviço como o Fabiano presta um serviço. Então, não adianta ele precarizar a mão de obra dele, porque isso vai refletir no lucro, na qualidade, né? Então, tem que fazer esse raciocínio. Na hora que você vai na política do ganha-ganha, você vai estar mexendo no seu produto. Mas é engraçado, né? Porque eu tenho muito amigo que vem essa de desenvolvimento, essa galera mais de tecnologia, que muita gente preferiu ser PJ, né? Porque assim, a empresa também conseguiu pagar salários melhores, porque deixa de fazer algumas contribuições para aquele que é PJ, que é CLT, e acaba pagando, lógico, e tudo tem um seu lado negativo, né? Você perde uma série de direitos, não tem férias, não tem 13º, não tem série mas tem muita gente que preferiu ir para esse lado, como você falou, aumento das MEIs, né? Sim. Mas justamente, de repente, até para ter um salário melhor, né? Às vezes... É que na reforma trabalhista, um exemplo, tá? Quem ganha acima de 12 mil reais, deve ter aumentado um pouquinho essa questão por causa do salário mínimo. Você acredita que eu posso fazer um contrato de trabalho com ele mega permissivo, mesmo ele sendo de CLT? Uau. Que ele é entendido pela reforma como alguém suficiente, não um hipossuficiente. Tá. Então, poxa, já abri toda essa brecha, já deixei você pagar para um colaborador que ganha mais de 12 mil. Regular com ele questão de hora extra sem pagar, questão de férias dividido em 3 vezes. Mas isso é interessante para o governo, de alguma forma? Porque então, a intenção era não transformar esse profissional que ganha acima de 12 mil num PJ. Tá. Só Entendi. que isso não adiantou. Até para conseguir manter o cara ali pagando INSS e tudo mais. Só que isso não adiantou. Aí o cara, mesmo assim, mesmo tendo essas brechas, por isso que eu digo que agora foi a contrapartida, foi o excesso do empresário. Né? Quer dizer, aquilo ali já dando um monte de vantagem já também não valeu a pena. Então, mas eu acho que esse jeitinho brasileiro, acho que ele é negativo para chuchu, né? Porque uma vez eu fui fazer uma venda, olha que engraçado, fazer uma venda num condomínio e o síndico ele era italiano. Mas ele estava no Brasil há muito tempo. Gente boníssima. E ele falou, e ele falou comigo assim, falou, sabe que ficou mais abismado no Brasil? Eu falei, o quê? Cheguei, trabalhei 1 ano, o cara falou, tá aqui suas férias. Eu falei, como? Não, tá aqui suas férias e remuneradas. Eu falei, caramba, eu tô no melhor lugar do mundo. Como assim? Ainda vou descansar, ainda vou ganhar pra isso? Sim. Aqui não... Assim, mas você vê, lógico que tem que se fazer, eu acho que tem que pagar, não é que eu falo, não sou contra isso não. Mas como a gente é na contramão de outros países, né? Sim. Aí você perde competitividade. Olha que coisa louca, porque você fala, tudo bem, internamente eu tô bombando. Mas como o seu produto compete com... Não dá para fazer como uma China, porque a China a gente sabe que tem trabalho... Não, ali já é trabalho num outro nível que não tem como se comparar. Mas você perdeu, assim, aí os defensores da reforma falam sobre isso, né? Você traz mais competitividade para a empresa, porque ela consegue ou pagar melhores salários ou profissionalizar melhor o seu time com menos burocracia. Então, é um contraponto ali, mas né? Mas aí o que aconteceu? Terceirizou e quarteirizou o serviço. Mas aí que eu falo que o jeitinho brasileiro leva para um lado negativo. Exatamente. Né? Você fez o negócio pensando num jeito legal, mas aí aquele mal intencionado falou, poxa, eu posso ganhar mais dinheiro aqui. Isso é pouco, né? Eu vou lá, aquele jeitinho. Não, e quando a gente tá falando do número de desempregados, o que a gente deve ter aí de MEI, de gente que tá em formalidade, de micro e pequeno empresário que abriu seu negócio e não tá nem registrado em lugar nenhum. Porque assim, eu fico pensando, às vezes eu falo assim, cara, as pessoas estão vivendo. De alguma maneira elas estão vivendo. Sobrevivendo. É que eu não gosto de falar sobreviver, mas enfim. Mas desde do momento em que teve uma ideia de vender brigadeiro a abrir uma empresa de fato. Sim. Eu conheço pessoas que abriram empresa agora,
não têm a mínima ideia do ponto de vista de se estão certas, né, dentro da questão. Mas, e aí vem essa questão do trabalho, né, por trás de tudo isso, né? Como é que essas pessoas estão... Não estão, né? Na verdade, vai no oba-oba, né? Sim. Você sabe que um exemplo muito legal que eu uso nessas situações é assim. Toda vez eu recebo uma pessoa, um empresário, que fala assim, acabei de receber uma citação da justiça. Tá, mas deixa eu dar uma olhada no processo. Aí tem lá, mas essa pessoa... você registrou essa pessoa? Registrei. Só que os 5 primeiros meses, ele estava recebendo o seguro-desemprego do outro lugar. E aí a gente fez, né, aquele fio do bigode, a gente combinou, tá combinado. E aí aconteceu da pessoa depois entrar com a ação, etc, etc. Não tem como você negar. Só que dentro desta mesma realidade, eu contrato você, Calil. E você está recebendo lá o seguro-desemprego. Aí eu digo assim para você, não, a gente vai manter sem o registro por enquanto, depois eu te registro. Acabou o seguro-desemprego? Aí eu não registrei, levou ainda lá um mês, Ganhei 2. um tempinho ainda. Aí você se acidenta. Nossa. Aí a pessoa vem assim perguntar para mim, eu não preciso pagar nada, né, doutora? Eu falei assim, gente... Como não? Você não registrou. Se você tivesse registrado, você poderia ter pedido né, o auxílio-doença e tal. Mas eu vou falar, eu já vi muita gente ir até a nossa empresa e falar assim, e pedir esse tipo de coisa. E quando a gente não aceitar, falar que não trabalha. Porque justamente, se ele pegar um ônibus, torcer o pé, exatamente, já é acidente de percurso, cara. Aí o cara fala, mas eu então não vou aceitar a vaga. Eu falo, tudo bem. Fica à vontade. E você faz Então, certinho, legal, Fabiano. não tem problema, você procura. Quando acabar, se quiser voltar, tiver vaga em aberto, eu te contrato. Mas nessa condição, eu não te contrato. O problema é que às vezes... É o jeitinho. E aí tem tudo, né? Tem a empresa que aceita, tem o empregado que também quer. E aí, no final das contas, é o famoso equilíbrio, né? A psicologia fala de ponto de consciência. A gente, obviamente, que seria mais feliz se a gente conseguisse alcançar esse ponto tanto de equilíbrio como o quanto de consciência em tudo. Mas tende para um lado, tende para o outro, né? Não tem muito o que fazer. Qual que é a sua expectativa aí? Não só para 2023, né? Mas eu acho que, assim, passado de todo esse processo pandêmico, né? Passado entre aspas, mas a gente, né? Estamos num processo de avanço. E agora, com a coisa de um novo ano, né? Estamos iniciando aí dentro de um novo modelo político que a gente torce para que dê certo, independente de quem esteja lá. Sim. Qual que é a sua visão, né, do ponto de vista de empresária e jurídico para as empresas, o que você pensa que caminho que a gente vai seguir aí? Eu acho que, a exemplo do que inspirou a reforma trabalhista, eu acho que vai ser a inspiração também para ela sofrer uma modificação, né? Vai ser a questão da Espanha. Eu acho que ela vai continuar sendo a inspiração. Não acho que ela vai ser revogada de forma alguma, mas eu acho que da mesma forma como ela foi implantada, tentando suprir excessos da época, né? Eu acho que ela também vai sofrer algumas modificações para suprir esses excessos que estão acontecendo, né? Porque o objetivo da reforma trabalhista foi criar mais emprego, né? E isso não aconteceu. A exemplo também da Espanha. Pelo mesmo motivo que lá optou-se por uma reforma, também era o motivo de aumentar o trabalho, melhorar a mão de obra, isso não foi atingido. Então, eu acho que vamos ter aí para 2023, não sei se já em 2023, mas eu acredito que muita modificação. Vai ser a reforma da reforma. Mas você vê, eu acho que é válido. Eu sinceramente... Eu acho que você der um passo à frente e ver que não funcionou, dar um passo atrás, faz parte da vida. Claro. Eu acho que não pode estagnar. Sim. Né? A gente escuta, né? Eu não sou advogado, fala muito, eu vejo da TV, eles falam muito da parte do criminal, né? Poxa, o código é muito antigo, não há reforma, poxa, não muda. Eu acho que tem que mudar. Cara, testamos, puxa, não atingimos o objetivo que nós queríamos, mas legal. Vamos retroceder mais um pouquinho, vamos alinhar de novo. Mas sabe qual que é o problema de tudo isso? É que tudo vira política, entendeu? Tipo, as pessoas parece que não param para pensar no bem comum. Né? Se um lado vai fazer, é porque, não, você não pode fazer, porque se você fizer, vai marcar o seu, não vai marcar o meu. E aí vira uma questão política. Meia dúzia. Mas isso aí, cara, ninguém faz saneamento básico porque não dá voto. Mas ninguém aí vê cano por baixo do chão. Mas no final das contas, todo mundo vê. Mas no final das contas, a sociedade como um todo sofre, né? Você vê, a gente viveu
aqui, pelo menos no Brasil, o fato da pandemia e de virar uma questão política, entendeu? Ou seja, o mundo inteiro passando por uma situação e a gente entrou numa questão política como essa. Você vê, eu tenho um cliente que é um dos mais antigos lá, né, nosso. Ele é nosso cliente desde 2015. E nós começamos a questão do preventivo com eles não foram afetados com a reforma trabalhista. Pois já estava tudo redondo. Pois já segue no... Você vê? Bom, Então, gente, né, a gente ficaria com a Rita aqui quantos dias, né? Nem horas. Essa é aquele de 5 horas. Eu acho que tem que fazer depois com você o tipo 1, 2, 3, Módulos. 4, sabe? Um podcast dentro do podcast pra falar com a Rita. Mas Olha, o assunto é muito bom, né? E tem muitas dúvidas, né? E a gente está falando de empreendedorismo. Todos os empresários vão sofrer com esse tema. Não tem como. Exatamente. Seja você tendo um funcionário ou tendo 1000, você precisa estar adequado às leis. E eu acho que você tem que compartilhar esse vídeo com seus colegas aí, porque é óbvio que talvez a gente viva aí um cenário de incertezas, né? Começando em 2023, o metaverso vem quando, né? Vai haver de forma ou não. Mas o segredo, eu acho, aí é você ter uma consultoria trabalhista, né? Uma empresa idônea, um advogado que você possa ter como seu, para que você se aconselhe no momento exato de quando essas coisas todas forem acontecendo, certo? E o mais importante, empreendedores, continuem empreendendo. Porque governos passam e nós ficamos. Exatamente. Então, continuamos nossa luta diária, o nosso trabalho para fazer um país melhor, ajudando as pessoas, fazendo as pessoas crescerem, pagando justamente o que se deve e atendendo toda a legislação do nosso país. Esta foi a doutora Rita de Cássia, colunista também da revista Dolce Morumbi, certo? Uma revista que fala sobre vários temas. Aí a Rita escreve para lá. Rita, muito, 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 muito obrigado por esse compartilhar aqui. A gente vai colocar teu arroba, as redes sociais, tudo lá bonitinho, para as pessoas acharem a Rita. E é isso, né? Chegamos ao fim. Você deixa uma mensagem aí, já que estamos começando o ano, para quem nos assiste, do ponto de vista de negócio e do ponto de vista pessoal também, por favor. Eu vou roubartilhar, né, uma frase que eu ouvi na semana passada de um facilitador do Sebrae. E ele disse com muita propriedade, o consciente, né, coletivo criou a frase do vamos tornar o Brasil, né, o país do futuro. Nós temos que tornar o Brasil um país do presente. Exatamente. E isso depende de nós, empreendedores, depende dos colaboradores, depende de todos os brasileiros. Então, essa é a mensagem que eu deixo para todo mundo. Vamos cuidar do agora, certo? Agora é o momento. Do presente. Exato. Gente, beijo para vocês. Até o próximo episódio. Obrigado, Rita, mais uma vez. Eu que agradeço. Tamo junto. Tamo juntos.